Alô, amigo. Nós recebemos com muito prazer Francisco Cunha, nunca mais conversamos e você é sempre um entrevistado de primeiro nível. Ô, Francisco, você faz todos os anos o grande evento de final de ano, que é a Agenda TGI, que reúne os maiores empresários de Pernambuco. O que você anunciou no final do ano passado está acontecendo? De certa maneira, sim, porque o que a gente tinha, eh, estabelecido como alternativa para o mundo estava dependendo da posse de Donald Trump e o que é que ele ia impor do ponto de vista de política. E, de fato, ele entrou com gosto de gás e botou para ferver aí nas tarifas, proposição de anexação do Canadá, da Groenlândia? Groenlândia, quer dizer, um bocado de tarifas sobre o México, sobre o próprio Canadá, para a China. Então ele entrou espalhando brasa. A questão que eu acho mais grave nisso tudo, João, é que talvez nós estejamos tendo a oportunidade de observar uma mudança da governança global, o início da mudança da governança global desde a Segunda Guerra, porque tudo que está montado aí, ONU, Unesco, Organização Mundial de Saúde e todos esses organismos multilaterais, eles foram criados depois da Segunda Guerra. Isso vem perdurando com o estabelecimento dos Estados Unidos da América como o país, digamos, responsável, quase que como guardião dessa governança. E quando Donald Trump entra, ele entra contestando uma série dessas coisas que já estão estabelecidas. Eu tenho a impressão que nós estamos caminhando para uma nova conferência internacional para redesenhar esse modelo. Agora, a situação climatécnica do mundo é complicada, né? Ah, o quê? A O situação. clima. Ah, sim, sem sombra de dúvida. Talvez o que aconteceu em 45 e o que regulou toda essa ordem é completamente diferente em termos de condições do que está acontecendo hoje. Nós temos o problema gravíssimo das mudanças climáticas, nós temos o problema tecnológico da insurgência da inteligência artificial, que é uma coisa que não se tem ideia do que isso vai provocar em termos de, por exemplo, perda de emprego. Ah, o Fórum Econômico Mundial, prevê alguma coisa perto de 1 bilhão de empregos perdidos. É uma coisa inacreditável, dentro de um horizonte de tempo relativamente curto, 5 anos. Então é uma coisa dramática e terrível. Por outro lado, a gente tem também um problema que hoje está no mundo inteiro, que é essa tensão política extremista, essa coisa e com a ascensão da extrema-direita no mundo inteiro. No Brasil, especificamente, tem um problema que se acrescenta a esse. Eu diria, aliás, 2. Eu diria que é a questão da crise fiscal e estrutural do Estado brasileiro. Falta dinheiro para investimento. Então, a forma como está organizado e como terminamos retomando nossa estratégia de desenvolvimento, deixou essa lacuna da questão do ajuste fiscal. Ainda precisamos fazer um ajuste fiscal muito intenso e isso vai exigir uma ação política também muito firme. E como a gente não gosta de fazer ajuste fiscal, não é uma tradição brasileira, a gente vai ter problemas. E a outra questão muito grave, de âmbito nacional, é o avanço enorme do crime organizado. Isso é um problema Você disse hoje, que se preocupa disso desde que era estudante. desde que eu me entendo de gente, que é quando eu entrei na faculdade com 18 anos, que eu passei a observar a conjuntura e também a questão das eh, tendências. E desde lá, eu nunca vi uma situação tão grave quanto essa que se coloca agora no que diz respeito à segurança pública. E o que está acontecendo hoje é um negócio de uma gravidade extrema e não tem, digamos assim, um arcabouço jurídico capaz, primeiro, um arcabouço jurídico capaz de tratar isso, porque a própria Constituição dá essa responsabilidade principalmente aos estados. No entanto, os grupos, hoje, do crime organizado são nacionais, alguns até internacionais. Então é preciso ter um aparato para cuidar disso. Caso contrário, em alguns anos, o Brasil pode se transformar num narco-estado. O que é um narco-estado? É aquele estado que passa a ser praticamente governado, ou pelo menos fortemente influenciado pelo crime organizado, em boa parte aquele relacionado ao tráfico de drogas. Ô, Francisco, um assunto muito pernambucano.
Esse negócio da estrada até Suape, da estrada, fazem umas reuniões, mas falta um trabalho que o Ceará está conseguindo dinheiro para fazer para Pecém, e para Suape não vem, Você está a falando da Transnordestina. Transnordestina. Veja, o que aconteceu foi o seguinte: o projeto da nova Transnordestina, que já tem quase 15 anos, ele, ele foi desenhado como um Y. Ele vinha do interior do Piauí e, quando chegava em Salgueiro, um braço ia para Pecém, outro braço ia para Suape. Então, isso foi sendo feito ao longo dos anos. Até que, entre o Natal e o Ano Novo de 2022, de repente, o trecho pernambucano desapareceu do contrato de concessão. Foi feita uma adi Bolsonaro, presente de Bolsonaro, foi um presente do de governo grego. Bolsonaro de grego para Pernambuco. E eu digo uma coisa, João, Suape, que é um equipamento logístico de grande importância no país inteiro, talvez seja o porto público mais competitivo do Brasil, ele não conseguirá realizar o seu objetivo de ser um hub port internacional, se não tiver uma rede ferroviária que lhe dê suporte. Não só o eixo logístico de leste a oeste, de oeste a leste, como é o caso da Transnordestina, mas também toda a rede métrica, que é a rede ferroviária secular do Nordeste, que liga todos os portos, desde do porto de Maceió, passando por Suape, até o de Cabedelo e até o do Rio Grande do Norte. Chama a rede ferroviária do Nordeste Oriental, que são justamente esses 4 estados. Essa malha está desmontada. E não há nenhum grande porto do mundo que tenha sucesso sem uma Não ferrovia. existe porto do mundo de qualidade internacional sem que tenha suporte uma rede ferroviária. E o Ceará está conseguindo dinheiro e Pernambuco está faltando fazer umas reuniões de empresários, mas falta um trabalho forte, né? O que aconteceu foi quando a gente se deu conta do que estava acontecendo, houve uma mobilização da classe política e conseguiu-se fazer com que o trecho pernambucano ele entrasse no PAC. Foi a grande vitória que se conseguiu depois que ele sumiu da concessão. Então, ele está no PAC, os estudos estão sendo feitos, mas, de fato, é lento. Os recursos estão garantidos para o Ceará, inclusive com recursos dos orçamentos federais, mas, no que diz respeito a Pernambuco, os recursos disponibilizados no orçamento é alguma coisa em torno de 500 milhões, quando necessário se faz um montante em torno de 5 bilhões para fazer esse trecho até Suape. Isso não está garantido. Tem uma parte relativa ao total, cerca de 10% está consignado no orçamento. Se for assim, a gente vai levar 10 anos para construir. E pelo que se diz, o Ceará até o final do ano, quase que praticamente a ferrovia chega em Pecém. Agora, pelo menos agora vai ter uma coisa nova, que é o Tecon 2, né? Em Sim, Suape, né? Porque o aumenta. Suape é famoso pelo alto custo dele, né? É muito caro, né? Você vê, o maior absurdo é que as frutas São do Vale de Francisco. São Francisco são exportadas por Natal, por Fortaleza, por Salvador e nenhum pelo Recife. Isso é um aspecto importante, seria um ajuste da regulação dessa questão dos preços. Me parece, eu não sou especialista no assunto, mas me parece que é um problema contratual, da própria concessão original, do TECOM. E isso não foi tratado de modo a que essa tarifa não baixou. O importante é que se tenha competitividade e evidentemente, se garantam os contratos feitos. Agora, eu realmente não tenho detalhes sobre isso, mas isso é uma coisa grave. Como você diz, perdemos competitividade. Principalmente Pecém, que é o grande concorrente de Suape, O né? grande concorrente de swap no Nordeste hoje é Pecém, sem dúvida. Ele sempre tem essa preocupação de, digamos, copiar o que é feito aqui. Já dizia o grande estrategista logístico nacional, que foi Eliezer Batista. Eliezer Batista, a gente uma vez trouxe ele aqui numa discussão sobre a comparação entre os portos, e ele disse: não tem a menor dúvida. A qualidade logística de Suape é inúmeras vezes superior à de Pecém. A questão é, e já dizia ele naquele tempo, é se ela vai ser, de fato, um complexo industrial portuário servido por uma infraestrutura
que seja adequada ao porto. Essa é que é a questão. Mas, infelizmente, como você diz, nós perdemos essa vez no que diz respeito à ferrovia para o Ceará. Vamos atrás de tentar. Uma coisa é certa, sem ferrovia, Suape perde enorme parte do seu potencial. E nesse panorama econômico, o Porto do Recife é importante? Os especialistas em infraestrutura portuária dizem que sim. Por exemplo, o Porto de Roterdã não inutilizou, fechou, os outros, que é o maior do mundo, os outros que são perto, porque essa essa articulação entre uma coisa e outra é necessária para poder garantir que determinadas cargas sejam, por conta da competitividade e do preço, sejam descarregadas no Recife e outras em Suape. Eu lhe confesso que eu não sei detalhes disso, mas uma coisa é certa: se o equipamento portuário do Porto do Recife, ele precisar continuar, ele tem que dialogar de forma muito bem dialogada com a urbanização do bairro do Recife, porque aquilo ali tem outra vocação, ganhou outra vocação que não a portuária. Então isso aí precisa ser muito bem negociado do ponto de vista urbanístico. Você é um especialista e vem brigando muito pela má qualidade das calçadas do Recife, de Pernambuco. Recife, basicamente do Recife. E quando a gente tem o privilégio de viajar, aí é que tem a raiva mesmo, né? Porque todo lugar tem calçadas maravilhosas. E as do Recife são maravilhosas pelo número de buracos. Não é o privilégio da cidade do Recife. De fato, as calçadas do Brasil, de um modo geral, raras exceções, como, por exemplo, a zona sul do Rio de Janeiro, alguns trechos do centro de São Paulo, tem calçadas de qualidade, alguma coisa em Curitiba. Mas, de um modo geral, as calçadas brasileiras são muito ruins. E a do Recife são ruins, mas eu digo a vocês, já foram piores. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Francisco Cunha. Francisco Cunha, nós que temos o privilégio de poder andar de carro, sentimos o problema, né? Porque o trânsito do Recife é caótico. Agora, imagine o pessoal que é obrigado a ir de ônibus. O transporte público está um caos e agora aumentando com esse negócio dessas mototáxis. Tem jeito o trânsito do Recife? João, e também em relação ao trânsito, não é um problema exclusivo do Recife, muito embora o problema do Recife seja sério. O que é absolutamente indispensável, eu terminei me transformando num, eu não digo um especialista, mas um conhecedor da mobilidade, por conta da minha militância na caminhada a pé. O que requer, o que está precisando, não só no Recife, como na região metropolitana, é um redesenho da mobilidade, considerando a importância de todos os modos de deslocamento, começando pelo a pé, bicicleta, como você diz, carro e moto. Isso aí precisa ser regulado e o transporte público de qualidade. Em qualquer lugar do mundo civilizado, a chamada mobilidade sustentável, ela se apoia num tripé, que é boas calçadas e boas rotas caminháveis, ciclovias, quantidade grande de ciclovias para que a pessoa que o cidadão que vai andar, se deslocar de um canto para outro, ele possa ter essa opção da bicicleta e transporte público de qualidade. Esse tripé, a gente precisa trabalhar muito ainda em relação ao Recife e à região metropolitana. No que diz respeito ao transporte público, está-se a exigir uma espécie de tratamento evolutivo novo, ou seja, a gente precisa sair daquela situação que está instalada e garantir um transporte público de maior qualidade para a maior quantidade de pessoas. Eu tenho a convicção de que é isso que vai permitir que as pessoas possam se deslocar também, trocar, digamos assim, o transporte, fazer um caminho inverso, porque hoje o que é que está acontecendo? As pessoas estão trocando o transporte público pelo transporte individual, seja de moto, seja de carro. A gente precisa ter uma qualidade melhor do transporte público para que essa mão se inverta. As pessoas possam sair do carro para ir para o transporte público. Mas isso requer uma série de coisas. Requer um plano de transporte público para a região metropolitana,
requer prioridade ao transporte público. Por exemplo, um ônibus não pode estar no mesmo engarrafamento que os carros. Por quê? Ele leva uma quantidade de pessoas maior do que aquela que leva o carro. Então, Bem maior, né? bem maior. Então, as faixas azuis, os corredores de trânsito, tudo, os corredores de transporte coletivo, tudo isso precisava ser redesenhado para que a gente tivesse uma melhor mobilidade no Recife e na região metropolitana. Francisco, qual é o segredo para você levar 100 pessoas para passear? 15 anos esse passeio de domingo. É uma festa. Bom, estão fazendo as caminhadas domingueiras estão completando nesse ano 15 anos. De fato, 15 anos de caminhada domingueira, mas que eu caminho sistematicamente há quase 20. Eu diria que o segredo, João, é o seguinte: a gente fazer caminhadas programadas, fazer roteiros que sejam atraentes para as pessoas e suportado por uma pesquisa, digamos, aprofundada. Eu, quando vou fazer uma caminhada, as caminhadas são sempre temáticas, eu faço uma pesquisa intensa sobre aquilo que vamos ver. Então, faço uma descrição das localidades, dos imóveis, procuro fazer relação entre aquele espaço público e a evolução urbana da cidade, os estilos arquitetônicos. Isso faz com que as pessoas observem detalhes que normalmente elas não viam. Tanto é que a maior quantidade de observação que eu recebo é mais ou menos no seguinte sentido: eu já tinha passado não sei quantas vezes por aqui, nunca tinha visto isso. Então esse despertar para a cidade que só a caminhada permite e que a sinalização desses pontos importantes, por exemplo, o lugar, dizia Leonardo Dantas Silva que o Recife é o museu vivo da história de Pernambuco. E eu, completando o que ele disse, eu digo que o centro do Recife é um museu vivo não só da história de Pernambuco, como da história do Brasil. Porque nós temos, por exemplo, o lugar onde foi assassinado João Pessoa, que deu início à Revolução de 1930, Rua chamada Nova. a Rua Nova, exatamente, no cruzamento da Rua Nova com a Rua da Palma. Então as pessoas não conhecem, porque tem uma placa lá em cima. E tem que apontar a placa, mostrando o que foi que aconteceu, contando um pouco da história. Então as pessoas, digamos assim, se transportam de alguma maneira para aquela época histórica. E isso faz uma diferença. Então eu tenho notado que isso, digamos assim, se tivesse uma receita, eu diria isso. É uma atividade que junta atividade de saúde, esporte, de caminhada, saúde, cultural, no sentido de que leva também as pessoas a conhecerem locais da cidade, turística e histórica. Então, é um pouco de uma mescla disso aí que eu acho que eu atribuo ao sucesso das caminhadas. 35 anos da TGI. A TGI, quando começou, era bem diferente da TGI de hoje. Nós éramos bem mais jovens. Era diferente, sim, o mundo era diferente, né. Há 35 anos atrás, o mundo era completamente diferente do que é hoje. O que nós temos feito, além de procurar envelhecer com qualidade de vida, ou pelo menos amadurecer com qualidade de vida, é estar sintonizado com as novas exigências do mundo da gestão, do mundo da governança, do mundo das tecnologias. Então, a gente tem procurado estar sintonizado com isso para poder ajudar nossos clientes, que são as empresas. Então, temos feito esse esforço. O que tem diferente naquela época, o que tem diferente hoje em relação àquela época, principalmente, é essas coisas que eu falei antes. A questão do clima e o impacto que isso tem na vida das empresas, a questão da disrupção digital tão intensa com a inteligência artificial e, no caso do Brasil, essas duas coisas que preocupam muito. A questão da segurança e o custo que isso implica na atividade empresarial e a questão da dificuldade que o poder público tem de investir, principalmente em infraestrutura, por causa da crise fiscal estrutural do Estado brasileiro. E o empresariado é aberto a isso, essa modernidade? Eu Ou diria, ainda tem empresário analógico? não. Tem mais não, né? Os empresários exclusivamente analógicos, eles deixaram de existir. O que há tem empresas que são mais adaptadas a essas mudanças, outras menos, mas todas sim fizeram a transição. Quem sobreviveu, principalmente passando pelo período da pandemia, quem conseguiu sobreviver na pandemia, teve que fazer uma atualização tecnológica. A gente não fazia reunião, João. Muito dificilmente você fazia uma reunião por vídeo. Hoje, praticamente, eu diria que metade das reuniões são por vídeo.
reuniões empresariais e da relação da consultoria com o cliente. Isso é uma diferença, uma coisa que parece simples, mas não é, porque aquilo ali cria toda uma necessidade de atualização, necessidade de funcionamento diferente do que era antes. A gente tinha que fazer deslocamentos. A TGI, por exemplo, teve que reduzir o seu espaço físico, porque nós tínhamos um espaço físico muito grande para realizar reuniões e depois da pandemia a gente teve uma parte ociosa, porque uma boa parte das reuniões passaram a ser feitas por videoconferência. E o home office é uma realidade? Eu diria que já foi mais. Durante a pandemia e logo depois houve uma tendência de home office. Agora, a tendência que eu acho que vai ser alguma coisa do tipo híbrido. Uma parte em casa e outra parte. Hoje, por exemplo, praticamente metade do meu tempo de atividade de consultoria eu faço em casa, porque a tecnologia hoje permite essa aproximação tanto com acesso aos arquivos, como com acesso à própria relação com o cliente. Agora eu digo uma coisa, não é possível ter vida empresarial exclusivamente home office, mesmo que seja só empresa de serviço. Por quê? Porque a empresa é essencialmente relação humana, e a relação humana depende da proximidade física. Se nós tivéssemos passado, por exemplo, 1 ano, 2, dentro de casa por conta da pandemia, a gente teria tido uma revolução muito maior do que a gente teve. Então, na verdade, a gente precisa do contato físico, precisa do olho no olho, precisa da relação pessoal, física, presencial. Agora, ela não precisa ser 100%, ela pode ser um percentual que cada empresa determina. Mais ou menos em média. Em média, nas empresas prestadoras de serviço, eu acho que é alguma coisa próximo de 50%. Agora, as empresas que lidam diretamente com o cliente, de comércio, a não ser que tenha e-commerce, elas têm que ter a barriga no balcão. Nós queremos agradecer a Francisco Cunha, que mais uma vez nos deu um show, nos colocando a par da situação da economia em Pernambuco e principalmente dessa coisa da mobilidade no Recife, em que ele é especialista. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.